A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje no programa nós estamos aqui com a serva do Deus Altíssimo, a evangelista Sandra, uma mulher que Deus fez algo grande sobre a vida dela, irmãos. Ela foi curada do câncer de útero, uma transformação muito grande. A medicina não tem nem como explicar algo que aconteceu sobre a vida dela, para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quer saber mais? Não sai daí, compartilha, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e seja um canal de bênção, abençoando as pessoas que estão ao seu redor, compartilhando esse programa abençoado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, está no ar. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É muito bom ter você aqui conosco, nesse momento abençoado desse programa, onde Deus vem fazendo grandes coisas e grandes transformações, muitos exemplos de fé, exemplos de superação, pessoas que venceram qualquer tipo de obstáculos que elas passaram através da fé, porque quem planta fé, colhe milagres. E hoje nós estamos aqui com a evangelista Sandra, serva do Deus Altíssimo, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor, Sandra. Paz do Senhor, Ivan. Eu quero desde já agradecer a minha oportunidade de estar aqui para contar um pouco do meu testemunho e falar do que Deus fez na minha vida através da oração, através da fé. A honra e a glória é nossa de ter você aqui conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus fez algo grande sobre a sua vida, um milagre que nem a medicina explica, nem as pessoas que estão ao seu redor podem explicar aquilo que Deus fez e vem fazendo através da sua vida. Porque através da sua história eu fiquei sabendo um pouco que Deus vem usando você poderosamente ali no bairro Matinha, não é isso? Amém. É isso. O que Deus tem feito na minha vida, né, é algo gratificante ao Senhor. E eu creio que Deus ele irá me usar assim como Ele tem me usado muito e várias vezes. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Sandra, há quanto tempo você é cristã? 6 anos. Eu congrego na IBB Matinha, Igreja Batista Betel, com os líderes Pastor Adriano e missionária Valciliane. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida de Valciliana e o pastor Adriano, bênçãos de Deus. Pessoas que são ali dedicadas na obra do Senhor ali no bairro Matinha, tem uma equipe abençoada, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Sandra, você falou que tem 6 anos que você é cristã, conheceu a Jesus, mas toda pessoa, antes de conhecer a Jesus, as pessoas têm uma história. Que pessoas que acreditam, muitas pessoas não acreditam na transformação da vida do próximo, e muitas das vezes a gente passamos por momentos difíceis e muitas das vezes não acreditamos em nós mesmos. Quem era Sandra antes de conhecer a Jesus? Como você se sentia antes de conhecer a Jesus por dentro? Eu era uma Sandra vazia, uma Sandra que muitas das vezes procurava portas e não encontrava. Portas abertas não encontrava as portas fechadas para mim. Uma pessoa que procurava felicidade no mundo e não encontrava. E eu encontrei em Cristo Jesus. Interessante o que você fala aqui, como muitos já vieram aqui, que era uma pessoa vazia. Porque é uma falsa alegria que a pessoa tem quando não conhece a Jesus. E é interessante que você disse que bateu muitas portas. Muitas pessoas falam isso, a mesma coisa, batem muitas portas, não encontram solução e não encontram saída. A única saída e a única transformação e a única verdadeira porta que pode abrir é Jesus de Nazaré. Você que está me vendo aí do outro lado, caro irmão que está me vendo e me ouvindo nesse momento, ei, bata na porta certa. A sua vida pode ser transformada de uma hora para outra. Eu sei que é um processo, mas para você passar por esse processo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai lhe dar capacitação de você vencer qualquer tipo de obstáculo, de qualquer tipo de desafio, porque quando você pensa que você está fraco, é que você está forte. Quando você pensa que não vai dar certo, é que vai dar certo melhor ainda do que aquilo que você espera. Pode crer, irmão, porque quando você planta fé, você colhe grandes e grandes milagres para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E como foi aí o toque que você sentiu do Espírito Santo, Sandra, na sua vida?
Onde foi? Foi uma presença sobrenatural. Eu estava na congregação, eu fui fazer uma visita e lá eu senti uma presença e a qual eu não senti que eu estava levantando a minha mão para aceitar Jesus. Quando Mas eu vi isso foi na congregação que você congrega hoje. isso, na Igreja Batista Betel da Matinha. Quando eu senti, eu já estava lá na frente e já tinha levantado a minha mão para aceitar o Senhor como único e Salvador. E daí a minha vida foi transformada. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. E a sua vida foi transformada, que Deus ele fez algo sobre a sua vida que você não esperava, não era isso? Isso, Você encontrou uma verdadeira paz dentro de si com certeza, e alegria. com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Você também tem um trabalho evangelístico ali no bairro Matinho, junto com as mulheres, não é isso? Isso. Conta um pouco pra gente como é esse trabalho lá. É um trabalho ao qual eu trabalho com um grupo de mulheres que tem com o nome do grupo é Deus faz não vir assim. Porque o que Deus fez na minha vida, Ele fez o não vir assim. Então, foi isso que Deus colocou em meu coração. E eu sigo com 6 mulheres. A gente vai atrás de pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que não conhecem o Senhor. E devido a tudo isso, eu vou levar a palavra contando o meu testemunho. Louvado seja Deus. E as pessoas que estão afastadas, como você falou aí do Evangelho, você vai até as pessoas que se afastaram da congregação, pessoas que estão frustradas, outras estão sangrando, outras estão Isso. feridas, e você vai até elas e leva a palavra. Palavra, isso mesmo. E- Eu levo a palavra para que elas possam entender que no mundo nós não vamos encontrar aquilo que nós estamos precisando, e sim na presença com Cristo Jesus. Interessante que vocês vão até o filho pródigo, vão mostrar para eles que o pai sente falta deles, não é isso? Isso, com E certeza. através disso eles se emocionam, eles acabam voltando ao pensamento como era antes. Não, eu devo voltar. Eu não posso viver afastado, não é isso? Isso mesmo. E vocês vão até eles, ministram a palavra, mostra para eles os valores que eles têm, e eles acabam reconhecendo quem são e voltam para a casa do Pai. Isso, eles reconhecem que ele não vive sem Jesus, porque eles estão afastados, mas mesmo ele afastado, o Senhor cuida deles. Louvado seja Deus. Sandra, tem algo sobre a sua vida que a gente falou no início do programa, que você foi curada de um câncer de útero, não é isso? Isso. Mas me diga uma coisa, como aconteceu, como você recebeu esse diagnóstico dos médicos? Quando foi? Foi dia 27 de março de 2019. 2019. 2019. E como você reagiu quando você recebeu essa notícia? Eu, como ser humano, eu saí chorando, né? Mas eu não tomei posse daquela palavra, que eu estaria com câncer, mas sim que o Deus que eu sirvo, ele ia me curar. E os exames, você fez um roteiro de exames, foi isso? Foi. Eu fiz uma colposcopia e 3 biópsias. E nas biópsias só dava carcinoma, no nível 3, Já avançado. já avançado. O câncer de útero já avançado. Já avançado. Você sentia muitas dores? Sentia muitas dores, porém, quando eu descobri, eu senti mais dores ainda, porque eu acho que também, de certa forma, trabalha o psicológico. E tanto eu sentia dores, como era desconfortável eu estar sentada. Interessante que quando as pessoas recebem esse diagnóstico dos médicos, se a pessoa não tiver uma estrutura na fé, ela entra em depressão, a crise de ansiedade. Como você se comportou quando você recebeu essa notícia e o que foi que fez você não entrar em desespero? A minha autofé com o Senhor Jesus, porque eu criei de uma forma totalmente no Senhor. Eu disse, se o Senhor me permitiu passar por isso, o Senhor vai me dar um escape. E minha fé foi inabalável, mas com a ajuda também do meu esposo, que ele sempre dizia assim, que eu não estaria só, que o Senhor estaria comigo. Então a minha fé foi inabalável e eu louvo a Deus porque Ele me fez uma mulher forte, porque na palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Aí você recebeu o diagnóstico do médico. Imagino como você deve ter saído da sala do médico.
Aí chorando, desesperada. Mas quando eu entrei no carro e o esposo perguntou o que foi, eu disse assim, eu sei que o que eu estou vivendo não é para a morte. Isso eu lembro que eu falei. É para a glória de Deus. Amém. Que nem Lázaro passou por aquele momento difícil. E os discípulos, não, Lázaro vai morrer. Lázaro está enfermo. Jesus olhou para eles e disse, essa enfermidade é para a glória de Deus. Aleluia. E essa enfermidade que você passou foi para a glória de Deus. Você quer saber mais? Já já. Nós estaremos de volta. Nós vamos para o comercial. Não sai daí. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Gráfica Daniel Designer, impressão de alta qualidade, panfletos, cartões de visita, cartazes e muito mais. Criação de arte para as redes sociais, marketing político e comercial. Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Ou ligue 799-9956-4135. Se preferir, faça-nos uma visita. Rua Acrísio Garcês, 154, próximo à Filarmônica, Lagarto, Sergipe. Sistema Lagardense de Comunicação. TV Seregi. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Nós estamos aqui entrevistando a evangelista Sandra. Ela está contando aqui tudo aquilo que Deus fez sobre a vida dela, irmãos. Ela foi diagnosticada com câncer de útero, algo que Deus fez tremendo sobre a vida dela, porque Jesus a curou. Sandra, nós estávamos falando no outro bloco, quando você recebeu essa notícia dos médicos, você foi até o seu esposo, como a gente estava falando, que essa enfermidade foi para a glória de Deus. Aí você contou que você chegou até o carro, contou para o seu esposo, vocês foram para sua casa, foi isso? Isso. Aí a gente foi para casa. E logo após a noite eu fui para o culto, fui cultuar o Senhor, porque eu estava na dependência dele e continuo sendo. No mesmo dia isso? No mesmo dia, e crendo no milagre. E eu fui para o culto, quando eu cheguei no culto, eu chorava tanto, eu dizia, Senhor, eu sei que essa enfermidade não é para a morte, eu sei que eu não vou morrer com essa enfermidade. E dali, a cada dia que passava, eu me tornaria mais forte, porque eu estava perseverando e a minha fé estava inabalável. No mesmo dia que você recebeu a notícia, você procurou o médico dos médicos. Aleluia. O Senhor dos senhores. Você foi até a casa do Pai, e onde ele diz assim, que vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você cansada de ter recebido aquela notícia, temendo um pouco assustado, não foi isso? E você foi até a congregação. Em plena quarta-feira, no culto de mulheres, e eu recebi aquela palavra que eu lembro como hoje falava sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, e eu tomei aquela palavra para mim, tomei posse, que assim como Deus curou aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor iria me curar do câncer de útero. Irmãos, só sabe esse tipo de tempestade quem passa por ela. Às vezes você possa estar vendo aqui ela ouvindo e vendo ela falando sobre o câncer de útero. Você sabe o que é você receber essa notícia? Muitas pessoas entram em depressão, outras pessoas desejam tirar até a sua própria vida, outras se entristecem tanto que até para dormir tem que tomar medicação. E você, como era o seu dia a dia? Meu dia a dia, assim, tranquilo, mas à noite sempre, eu como ser humano sempre bati uma tristeza, né? Por estar passando por aquele vale, mas independente de qualquer coisa, eu continuava crendo. Mas muitas pessoas não sabiam. Não. Aí que doía mais. Era. Porque você queria contar para as pessoas e ficava acanhada, com vergonha. Irmãos, às vezes você tem uma pessoa que está do seu lado, um amigo, uma amiga, um vizinho,
um parente. Muitas das vezes ela chega perto de você maquiado, ou ele chega bem vestido, mas só Deus sabe que muitas das vezes a prova que ele ou ela possa estar passando dentro de si. Como Sandra, ela foi diagnosticada com câncer de útero, e para você ver, ela não chegou contando para ninguém. Ela foi até a congregação um dia de quarta-feira, derramou sua alma perante ao Senhor, não contou para os seus vizinhos e nem para os seus parentes imediatos, mas ela ficou permanecendo, crendo no Senhor Jesus. Isso mesmo. Eu continuei crendo no Senhor e passei 8 meses. 8 meses e 8 ainda. meses fazendo tratamento. E até hoje eu estou com acompanhamento médico. Mas já foi curada. Já fui curada para a honra e glória do Senhor Jesus. É porque é um exame de rotina que tem que fazer sempre, não é De isso? 6 em 6 meses tem que ter acompanhamento, quem já teve esse problema. E assim, eu cheguei também a fazer uma cirurgia. Sim. Dia 18 de julho de 2019, do mesmo ano, eu fiz uma cirurgia, uma pequena cirurgia, que era para tirar a lesão que estava sobre o útero. Sim. E ela falou assim, a médica, eu não vou tirar essa lesão, mas eu não garanto 100% dele não ter invadido os seus órgãos. Sim. E ali eu continuei, mesmo ela falando isso, eu continuei crendo. Eu disse, se o Senhor permitir, o Senhor vai me dar o escape. E quando eu fiz a cirurgia, com 2 meses depois, eu fui pegar o resultado da cirurgia e ela olhou para mim e simplesmente ela disse, eu preciso falar com você e com seu esposo. E foi quando ela disse que não sabia o que tinha acontecido, que realmente ela tinha conseguido tirar toda a lesão na cirurgia e que eu não tinha mais câncer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor Mas Jesus. esse processo de você receber a cura e passar por essa cirurgia, como você suportou? Suportei crendo no milagre, né? Triste a gente fica por ser humano, bate aquele desânimo, mas nada maior do que o poder do Senhor sobre as nossas vidas. As pessoas que sabiam da sua história, quando olhavam para você, não via uma Sandra desesperada. Não, ficava sem entender. Muitas ficavam sem entender porque mesmo eu passando pelo processo da dor, eu continuava cultuando. Cultuando ao Senhor. Ia para a congregação. Não perdia um culto. Mas tinha muitas dores quando ia para a congregação? Tinha, várias vezes eu ficava em pé, que eu não podia ficar sentada. Porque a parte de baixo toda doía. Doía. E durante a madrugada? O momento mais difícil era quando eu ia dormir. E nem eu dormia direito e nem deixava meu esposo dormir, porque as dores eram constantes. Louvado seja Deus, que Deus tremendo, irmãos. A Bíblia fala de uma mulher que ela passou 18 anos encurvada. 18 anos. Com espírito de enfermidade sobre as suas costas. Ela andava de cabeça baixa. Ela andava cacunda. Porque ela não poderia levantar e erguer os seus ombros ou a sua cabeça. Por aquele processo que ela estava passando. Foi 18 anos, não foi 18 dias, nem 18 meses. E é mesmo assim como Sandra fez, ela fez. Ela ia para a congregação. Ela ia buscar o Senhor. Ela não desistiu do seu propósito, ela não desistiu de crer no Senhor. Às vezes você possa estar passando por uma pequena tempestade, à vista o que Sandra ou essa mulher de 18 anos passou. E às vezes você quer chutar o pau da barraca, quer tomar medicação para dormir, está contando para um, está contando para outros. Faça como Sandra fez, faça como aquela mulher que passou 18 anos encurvada fez. Ela sabia que a qualquer momento Deus ia responder a sua oração, Deus ia ouvir a sua oração e ia mudar o quadro da sua vida. Assim como Deus fez com a mulher que passou 18 anos encurvada, que ela foi até a congregação e nesse dia foi algo diferente. Quando ela chegou na congregação, Jesus estava lá. Quando ela entrou encurvada, entristecida, de cabeça baixa, ela entrava de cabeça baixa e saía de cabeça baixa. Às vezes você possa estar me vendo do outro lado aí, está andando de cabeça baixa pelas tribulações que você possa estar passando dentro da sua casa, com seus filhos, com seu esposo, até no seu trabalho. Sai da sua casa de cabeça baixa, vai para o trabalho, volta de cabeça baixa. Jesus não quer você desse jeito. Jesus, ele quer mudar a sua história assim como ele fez com a vida de Sandra e fez com aquela mulher que passou 18 anos encurvada. Quando ela chegou na congregação, Jesus estava lá. Jesus olhou para ela de íntima compaixão e disse, fique livre, seja livre. Jesus foi lá e tocou nela. E o espírito maligno
que estava colocando enfermidade, sentimentos de derrota, tristeza, sentimento de rejeição e de desprezo, saiu. E a vida dela começou a endireitar. A vida dela começou a voltar para o lugar. Como Sandra falou aqui, a parte que doía durante o dia não doía tanto, mas quando ela chegava à noite, no tempo de dormir, era, Sandra? Era. No momento que eu ia dormir, era um momento que doía mais. E eu passava muita noite em claro. E ali também meu esposo não dormia, porque eu não conseguia dormir nem deixava ele dormir devido às dores. Ele mesmo sabe disso. Jesus ali suportando. O que fez você não entrar em nenhuma depressão? A minha fé em Deus. Eu crendo que Ele fez milagre no passado e Ele continua ainda fazendo. Aí você vinha, mas mesmo assim com muitas dores durante a noite, na madrugada. Mesmo assim você não entrou em desespero? Não, foi o momento que eu me apeguei mais ao Senhor. Foi o momento que eu cultuei mais ao Senhor. Foi no momento da dor. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus pode fazer isso. É. Você viu que ela não perdeu as suas estruturas. As dores vinham durante a noite, mas ela tinha vontade de viver. Ela esperava amanhecer e ela tinha que se mostrar forte para a sua família. E muitas das vezes as famílias sabiam as suas feridas, sabia da sua fraqueza, mas muitas das vezes ela se esforçava para manter a cabeça erguida. Dores ela sentia muito, medo eu sei que sentia, porque ser humano sente, ninguém é super-herói. Mas ela estava confiando em um Deus que responde oração. Eu e você devemos cada vez mais confiar em um Deus que responde oração. Ele não perdeu o controle de nada, ele está sentado no trono, ele que manda, ele que ordena, ele que faz. Além da medicina, como Deus fez sobre a vida de Sandra, Deus agiu além da medicina. E você foi fez a cirurgia. Depois que fez a cirurgia, você voltou ao médico de novo? Voltei. E o diagnóstico do médico mudou? Mudou. O que estava no nível 3 mudou para o nível 1. E aí ela disse que quando dá o nível 1, só é acompanhamento médico, não tem mais nada. Louvado seja o nome do Senhor Glória Jesus a Deus. Cristo. Ela chegou para você, chamou? Foi, ela me chamou. E perguntou, seu esposo está com você? Eu disse, tá. Aí ela disse, chama seu esposo e eu tenho algo para falar para vocês. Eu não sei o que aconteceu, mas... Nem ela estava entendendo. Não, ela disse, graças a Deus, a gente conseguiu retirar toda a lesão, porque até ela me falou que a lesão já estava toda preta. E ali ela disse que quando está naquela situação já é metástase. Sim. E ela disse assim, eu não sei, minha filha, o que aconteceu. Na verdade, eu sei que a gente conseguiu retirar a lesão toda na primeira cirurgia, porque se não desse certa cirurgia, eu ia ter que fazer quimioterapia. Mas Deus não permitiu que eu fizesse quimioterapia. Deus foi lá e fez a obra antes de você passar por um processo mais difícil ainda. Verdade. Ele foi lá porque ele sabia que você não iria suportar. Ele mostrou para você que essa enfermidade foi para a glória de Deus. E o choro dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão Consolados. E o que pede, Recebe. e o que bate, se abre. A Bíblia diz que quando você invoca o nome do Senhor, ele diz assim, clama que te reis, Responder-te-ei. e te mostrarei coisas grandes e... Ocultas que você não sabe. Entendeu, irmãos? Quando você clama ao Senhor, ele responde. Ele não fica num canto de uma casa, ele não fica pregado na parede, ele não está pregado numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que curou Sandra é o mesmo Deus que vai curar você que está aí do outro lado, que você possa estar passando por um processo de enfermidade, até ou um parente seu, um pai, uma mãe, maior do que a pandemia e o coronavírus. É o mesmo Deus que curou Sandra. É o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que vai transformar o quadro da sua casa, da sua família. Ele opera em todas as áreas. Se crês, verás a glória de Deus. Aleluia. Se crês, verás a glória de Deus.
Não há nada perdido para você. Deus, ele é um Deus de restituição. O mesmo Deus que endireitou a vida daquela mulher, que ela passou 18 anos encurvada, que ela não olhava para a face do vizinho, ela não olhava para o rosto da família, porque ela tinha um espírito de enfermidade, só colocando um sentimento de derrota. A derrota dela acabou, porque Jesus chegou. A derrota de Sandra acabou, porque Jesus chegou. Os médicos daqui da terra fazem a sua parte, mas a parte maior quem faz é o Senhor. É o Senhor Jesus. Irmãos, é algo forte, algo tremendo que Deus fez sobre a vida de Sandra. Só Deus para explicar. E Sandra, pelo que ela passou, ela viu que ao todo tempo Deus estava Comigo. Ao todo tempo Deus estava Comigo. e operando Ao meu favor. Ele Ele estava trabalhando ao meu favor. E ele disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas Forças. E as suas forças foi renovada porque você Para a honra e glória do Senhor Jesus. esperava nele. Espere no Senhor, confia nele e ele vai fazer além daquilo que você pensou e do que você imaginou. Sandra, foi uma honra ter você aqui conosco, contando esse testemunho, essa glória que Deus se manifestou e vem se manifestando sobre a sua vida. Independente do que venha sobre você, não se preocupe, é fichinha, porque o Deus que lhe tirou do vale da sombra da morte é o Deus que vai colocar você em lugares altos. Eu creio. O carimbo do médico não vale, o carimbo dos homens não vale, mas a palavra de Deus é que vale ao seu favor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sandra, se tem uma pessoa do outro lado que possa estar passando por uma enfermidade, o que você tem para dizer para ela? Que descanse no Senhor, porque Ele é o Deus que, assim como Ele me alcançou, Ele te alcança também. E assim como Ele me curou, Ele te cura também, porque Ele fez no passado e Ele continua fazendo. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente, ao seu favor. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Descansa nele e ele vai saciar o desejo do vosso coração. Nós estamos chegando a mais um final de um programa, Plantando Fé e Colhendo Milagres. Foi uma honra e um prazer ter você aqui conosco, nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Nós queremos fazer uma pequena oração ao seu favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, querido Deus, eu peço ao Senhor, alcança cada vida que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Que toda fortaleza espiritual, ao contrário, todo o projeto de Satanás que esteja armando contra a vida dessas pessoas, querendo prejudicar elas, querendo fazer com que elas não venham crescer em área nenhuma, nós quebramos e repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também ao Senhor, abençoa, Pai, toda a imprensa do programa, abençoa cada um que trabalha aqui na TV CRG, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Nazaré. Que Deus abençoe a vida de todos. Até o próximo programa, em nome de Jesus.